Muito boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão da nossa mentoria em governança de tecnologia da informação. E nessa sessão nós vamos falar então sobre a gestão de portfólio e demandas de TI. Bom, aqui um pouco sobre mim. Grande parte de vocês já me conhecem. Eu sou o Lucas D'Artora, sou consultor em governança e cibersegurança. Sou formado na área de tecnologia da informação, sou especialista em cibersegurança, fiz também especializações voltadas à engenharia de software, gestão estratégica de TI, gestão ágil de projetos e também sou certificado pela norma ABNT ISO IEC 27001 de 2013 e também atuo como professor universitário na Fundação Assis Gurgax. Além disso, atuo também como consultor em governança e segurança da informação, conforme todos vocês já sabem. Além disso, entre cursos e mentorias, tenho mais de 6 mil alunos em todo o mundo, o que mostra toda a credibilidade deste trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de 5 anos e que cada vez mais a gente tem se consolidado. Então você que está aqui nos assistindo e que tem interesse em ingressar em uma das nossas turmas de mentoria, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link para você entrar em contato com também o nosso time de especialistas. Bom, vamos então ao nosso tema, Então, quando a gente fala em área de tecnologia da informação, como que a área de tecnologia da informação hoje ela é vista, Então, geralmente, ela é vista como uma área onde que as demandas de TI elas não são controladas, ou seja, é aquela área onde que nós não temos visão clara dos serviços que são entregues pela área de tecnologia da informação. Além disso, a falta de governança que a gente sempre bate aqui, que é extremamente importante nós termos dentro da nossa área de tecnologia da informação, a falta de monitoramento e melhoria dos serviços prestados pela área de TI. Além disso, não existem políticas, não existem normas que norteiem as entregas dos serviços de tecnologia da informação, assim como é um departamento visto pelas áreas de negócio que somente apaga incêndio e que muitas vezes não gera o valor esperado para as áreas de negócio da organização. E também é uma área onde que é enxergada como uma área onde que os serviços nunca são entregues dentro do prazo. Ou seja, não são entregues dentro dos SLAs acordados ou até mesmo no prazo esperado. Então essa é uma visão que ao longo do tempo a área de tecnologia da informação, independente do segmento da empresa, independente do porte, ela foi criando. Então não é algo assim que a gente vem falando de 6 meses, 1 ano atrás. Não. Já é basicamente um ciclo, Então, quando a gente fala em área de tecnologia da informação em grande parte das empresas, essa ainda é uma visão que os usuários têm perante aos serviços, perante as entregas, perante ao que a área de tecnologia da informação entrega para o meu negócio. E aí quando a gente fala no contexto, no contexto geral, onde nós estamos passando por uma transformação digital muito grande, a área de tecnologia da informação ela deixou de ser uma área que meramente realiza suporte operacional. Hoje a área de tecnologia da informação ela é uma área que é um pilar estratégico para alavancar os negócios da empresa. Mas muitas empresas ainda não conseguem enxergar o valor que a área de tecnologia da informação tem para o seu negócio. E, consequentemente, a área de TI ela acaba sendo sobrecarregada pelas demandas, que muitas vezes estão totalmente desalinhadas com o planejamento estratégico de TI. Ou seja, o negócio da empresa visualiza uma coisa, a área de TI não tem aquela visão, ou seja, ela não consegue suportar as necessidades do negócio. Consequentemente, ela não consegue gerar o apoio estratégico que a gente visualiza entregar. Então, esses problemas de a TI estar desalinhada estrategicamente com o negócio ou nós termos desperdícios de recursos, elas são problemas muito recorrentes quando a gente fala em capacidade de TI. Se você não tiver uma governança de TI muito bem executada,
ao final do dia você acaba não conseguindo entregar o valor que a área espera. A área de negócio de uma empresa, o que geralmente ela espera? Ela espera que você consiga entregar os serviços dentro do prazo do SLA acordado, os projetos dentro do cronograma, do prazo e principalmente dentro do escopo detalhado. Além disso, a área de negócio ela espera que você consiga entregar inovação para que ela consiga vender mais os seus produtos e serviços e, consequentemente, se tornar um diferencial competitivo de negócio naquele ramo de atuação de que ela está. Então, nesse contexto como um todo, aqui a gente consegue visualizar o porquê que a gestão de portfólio e serviços de TI ela é extremamente importante. Quando a gente fala em gestão de portfólio e demandas de tecnologia da informação, o portfólio de TI ele é constituído pelo quê? Projetos, que é aquilo que nós temos um escopo muito bem definido, que tem uma data e um fim muito bem estipulado e que tem uma entrega final de um resultado. Nós temos os programas. O que é um programa? Um programa ele é como se fosse um guarda-chuva de projetos que estão interrelacionados. Então vamos pensar, por exemplo, num programa dentro de uma organização e que envolva diretamente a área de tecnologia da informação. Programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Programa de integridade e compliance, onde que nós vamos ter vários subprojetos. Nós vamos ter um projeto ali de gestão de terceiros, nós vamos ter um projeto, por exemplo, adequação de controles internos, nós vamos ter um projeto sobre desenvolvimento de políticas e procedimentos, revisão de contratos com terceiros e entre outros. Então o programa ele é um guarda-chuva, é um conjunto de projetos que estão interrelacionados. E aí nós temos os serviços de TI. O serviço de TI ele pode ser uma requisição, que aí poderia entrar uma manutenção, uma melhoria, ou pode ser um incidente, que é um erro, uma indisponibilidade no meu ambiente. E nesse portfólio de TI, nós temos que trabalhar com o quê? Com a priorização, a seleção e o monitoramento dessa demanda. Só que para eu priorizar e para eu selecionar uma demanda que está entrando no meu backlog, eu preciso utilizar critérios de priorização. E quais serão esses critérios que eu preciso utilizar? São os critérios que estão alinhados ao alinhamento estratégico da empresa. Ou seja, se chegar para mim um projeto que ele tem, por exemplo, uma relação com um novo produto que a empresa espera desenvolver para o mercado e que esse produto vai apoiar estrategicamente para que a empresa consiga dobrar o seu faturamento em 2 anos, esse é um projeto que eu preciso priorizar. E eu preciso colocar na minha esteira de desenvolvimento e entrega. Então o portfólio de TI hoje, ele é basicamente construído ou constituído por essas frentes. E tudo que nós tivermos então de demandas entrantes, nós precisamos sim passar por uma filtragem, um funil de priorização e seleção. Quando eu falo aqui em classificação de demandas, então foi o que eu falei anteriormente. Requisição é totalmente diferente de um incidente. Incidente é o que está me causando uma indisponibilidade. É um servidor que teve um problema físico, é uma máquina que teve um problema, é uma perda de conexão com um link de dados, é um ataque cibernético, é aquilo que está interrompendo um serviço produtivo. Agora, requisição pode ser uma melhoria, por exemplo, de um processo sistêmico, ou uma manutenção ou sustentação. Um exemplo, eu atualizar ou fazer um upgrade do meu sistema ERP para uma nova versão. É uma manutenção. Ou pode ser um estudo de projeto. E por que estudo de projeto? Porque eu preciso analisar a demanda para eu dizer se ela vai ser uma melhoria ou se vai ser um projeto. Mas Lucas, o que eu utilizo como base para eu dizer se essa requisição que está entrando como um estudo de projeto, ela vai ser um projeto ou uma melhoria? Primeiro, você tem que ter uma linha de corte de horas. Ou seja,
Já vi empresas que utilizam, por exemplo, acima de 80 horas ou acima de 100 horas é projeto, faz análise de viabilidade, faz estruturação de escopo, faz cronograma, faz planejamento e gerenciamento de custo, de aquisições, de riscos, premissas e restrições, termo de abertura de projeto. Agora, é abaixo de 80 horas, é abaixo de 100 horas, nós trabalhamos com melhoria interna. A melhoria interna é algo que a gente provê no nosso ambiente, nós atendemos ela internamente, e eu atendendo ela internamente, eu vou ter um custo menor e eu vou estar basicamente ao tempo todo alinhando estrategicamente com a minha área cliente a entrega dessa demanda. Então a classificação da demanda ela precisa ter esse nível de estrutura para que eu consiga fazer uma medição eficiente, para que eu consiga ter uma governança eficiente, alinhar as expectativas com as áreas de negócio e também eu consiga prover recursos de uma forma estruturada para que eu consiga atender todo o meu backlog de demandas. Tudo bem? Bom, papéis e responsabilidades. Então eu passei ali de uma forma macro até agora sobre priorizar, sobre classificar e monitorar a demanda. Mas para esse fluxo funcionar eu preciso ter, por exemplo, um comitê de governança de TI e portfólio. Este comitê, ele vai envolver o CIO de TI, ele vai envolver no mínimo um membro ou um líder de área de negócio e a área de governança de TI, que é quem vai levar essas novas demandas entrantes para a discussão deste comitê. Esse comitê ele pode se encontrar e se reunir a cada 15 dias. E o foco é o que aqui? O foco é a área de governança, mostrar o backlog atual e mostrar as demandas entrantes para que, em conjunto com os demais responsáveis aqui dentro do comitê, a gente possa priorizar as demandas. Então, muitas vezes, vai chegar lá uma demanda que o responsável lá da área fiscal, por exemplo, falou assim, a minha demanda é prioridade. Mas aí chegou lá o gerente da área comercial e falou, não, essa minha demanda é mais prioridade. Então, a gente levando essas demandas para um comitê, a gente consegue compartilhar a responsabilidade de priorização. Eu compartilhando a responsabilidade, eu vou estar ali com o responsável pela área fiscal, com o responsável da área comercial, com a área financeira, entre outras, e juntos nós vamos olhar estrategicamente para o planejamento estratégico da empresa e vamos entender, esse projeto que está entrando agora, ele é mais prioritário do que o A, porque ele está alinhado estrategicamente e a curto prazo nós precisamos entregar ele. Então o comitê ele serve para isso. Ele serve para a gente avaliar o backlog atual e para a gente repriorizar as demandas. Aí eu tenho o gerente de portfólio. O gerente de portfólio ele é aquele responsável pela supervisão geral de todo o portfólio de TI. Projetos, melhoria, sustentação, incidentes. É ele quem vai gerenciar todos os indicadores, é ele quem vai fazer também os reportes. Pode ser, por exemplo, aqui uma figura de um líder, de um supervisor? Pode, sem problema algum. A gente utiliza essa denominação de gerente de portfólio porque é uma melhor prática do próprio COPT. Aí eu tenho o gerente de projeto e programa, que é aquele responsável, aquela figura responsável em conduzir, em planejar, em monitorar os projetos e programas que estão dentro deste portfólio. E aí eu tenho os BRMs que a gente fala, que são as pessoas das áreas de negócio. Elas atuam geralmente com uma ponte entre TI e área de negócio, como se fosse um Product Owner, como se fosse o PO lá na metodologia ágil. Mas aqui a gente chama de Business Relationship Managers, os BRMs que a gente fala. Então ele faz uma ponte justamente para alinhar com a área de negócio ou com as áreas de negócio, como que nós vamos conduzir essas demandas que estão entrando, repriorizando, alinhando o SLA de atendimento. Eu alinhando o SLA de atendimento, consequentemente eu estou alinhando o que também? Eu estou alinhando expectativa.
correto? Eu alinhando expectativa, cada vez mais eu estou atendendo às necessidades de negócio. Aí a gente tem os stakeholders internos e externos. Os stakeholders, aqui nós estamos incluindo então os usuários finais, os clientes, os fornecedores, os reguladores e qualquer parte interessada que seja impactada ou que possa impactar as iniciativas de TI. Então, quem está sendo impactado lá na ponta, que pode ser um cliente interno ou externo, ele também precisa estar relacionado e precisa estar participando do processo das gestões de demanda e portfólio. No que se diz respeito a esclarecimento de dúvidas, a auxiliar nos testes e assim por diante. Priorização e análise de valor. Como que nós executamos hoje isso na prática, né? Então a priorização e a análise de valor, hoje ela é considerada o coração da gestão de portfólio. Então nessa fase aqui, eu tenho que avaliar principalmente qual que é o valor de negócio que essa demanda tem. Ela é irrelevante? Ela é relevante? Então a gente precisa aqui estruturar condições e critérios para que a gente encontre um denominador comum e estrategicamente consiga avaliar qual que é a demanda que eu preciso priorizar para atender as necessidades do meu negócio. Depois, eu vou olhar para riscos. Essa demanda ela tem algum risco caso ela não for implementada? Exemplo, é um risco regulatório. Se é um risco regulatório, eu posso ter sanções ou eu posso estar impedido de produzir um produto, de vender e assim sucessivamente, eu preciso fazer o que no final do dia? Eu preciso colocar isso como prioridade. Aí nós analisamos o que? Esforço e custo. Qual que é a quantidade de esforço técnico em horas para eu desenvolver a solução para essa necessidade? Qual que é o custo financeiro se eu fizer interno, se eu terceirizar? O custo versus o retorno, ou a mitigação desse risco, é viável? Essa demanda está alinhada com o planejamento estratégico da empresa? Ela tem alguma interdependência? Então são critérios que eu sempre preciso avaliar. E de uma forma muito contínua até eu diria. Né? O alinhamento ele é extremamente importante porque a partir do momento que eu começo a ter essa priorização de investimentos, né, cada vez mais eu vou ter um processo muito mais, com um nível de maturidade muito maior. Né? Então por isso que a dependência ela é algo extremamente importante. Ela depende, ela tem uma predecessora para eu executar ou não? Ou ela é uma demanda que eu não tenho impacto algum se eu colocar hoje e implementá-la na prática. Então essa análise de priorização e valor ela é extremamente importante. E quem não faz, por exemplo, muitas vezes está deixando demandas mais importantes e críticas de lado para atender aquilo que não traz retorno para o negócio da empresa. Aí a gente tem o monitoramento e a revisão do portfólio. Aqui em monitoramento e revisão do portfólio, a gente costuma primeiro fazer o que aqui? O acompanhamento dos KPIs, ou seja, eu tenho que monitorar os indicadores de custo, de prazo, de qualidade, de riscos e de valor para cada iniciativa e para cada portfólio como um todo. Depois, eu tenho que fazer as revisões periódicas. O que são essas revisões periódicas? É eu reunir com as pessoas do comitê de portfólio e revisar o status, reavaliar as prioridades e tomar decisões sobre continuidade, sobre ajustes e muitas vezes até sobre cancelamento de um projeto. Se é um projeto que no meio do caminho entende-se que ele não tem retorno para a organização, a gente precisa cancelar
antes que a gente tenha um custo muito maior. A gestão de riscos e dependências é o quê? É identificar e mitigar os riscos para que esses riscos não impactem o meu portfólio. E bem como gerenciar as inter-relações que esse risco pode ter entre um projeto ou outro, ou entre um programa e outro. E por fim, o alinhamento da comunicação com os stakeholders, que é o quê? A gente precisa manter os stakeholders, as partes interessadas, comunicadas, alinhadas, informadas do progresso daquela demanda e dos resultados que nós estamos entregando neste portfólio. Então, se eu não tenho monitoramento e revisão do meu portfólio, eu não consigo transparecer para o meu cliente, seja um usuário interno ou externo, como que a gente está atuando, se é de uma maneira eficiente, se é de uma maneira ineficiente, se nós estamos entregando o valor esperado, se nós estamos conduzindo e gerenciando conforme o esperado. Tem muito cliente que muitas vezes ele nem vai te cobrar por questões de eu estou há mais de um mês com aquela demanda. Mas talvez você está tão próximo dele em termos de comunicação que ele já está totalmente alinhado com você. Ele quer uma expectativa, pelo menos. E aí, em cima dessa expectativa, ele obviamente que vai trabalhar no acompanhamento do atendimento dessa demanda. Né? Então, o monitoramento e revisão de portfólio é extremamente importante para você dar visibilidade e ser cada vez mais transparente com o seu cliente interno ou externo. Aqui nós temos uma base e um modelo de matriz de priorização de demandas, né? Onde que nós olhamos sempre o impacto para o negócio e o custo, que é o esforço versus a complexidade. Então, ganhos rápidos, que eu tenho alto impacto e baixo esforço, eu tenho que priorizar o mais rápido possível e executar. Grandes projetos com alto impacto e alto esforço, eu tenho que planejar de uma forma muito mais elaborada e estruturada, cuidadosamente, como ele coloca aqui, e os preenchimentos que a gente fala, né, que são aqueles de baixo impacto e baixo esforço, nós vamos fazer quando tiver tempo ou recursos disponíveis, senão ele vai ficar no backlog. E os perdedores, a gente vai, que tem impacto baixo e esforço alto, eu vou evitar ou vou descartar, que é o reavaliar, vou alinhar com a área, vou mostrar para ela o porquê que não é viável eu atender essa demanda, certo? Então aqui nós temos alguns critérios de priorização que são extremamente importantes. Vou falar assim, mas são só esses critérios? Não, nós podemos colocar outros, inserir outros critérios conforme a sua necessidade, conforme o seu segmento de negócio também. Aqui nós temos um exemplo, né? Então eu tenho aqui um quadro de demandas, né? Com as demandas que estão priorizadas com ganhos rápidos, com grandes projetos, preenchimentos e perdedores. Então você pode ver que aquilo que tem, né, baixo esforço, por exemplo, e tem um baixo impacto, eu estou nos preenchimentos. Aquilo que eu tenho alto impacto e eu tenho baixo esforço, é os ganhos rápidos, então aquilo que eu preciso priorizar, que é a demanda, por exemplo, aqui, ó, a demanda I, a demanda A e a demanda E. Tá? Então esse aqui é um exemplo, né, para a gente visualizar como que nós podemos estruturar na prática uma matriz de priorização. E aí nós vamos olhar um pouco os processos, né? Então vamos lá, o primeiro processo aqui é o processo que nós chamamos de melhoria, né? Então todo processo de melhoria, ele vai inicializar aqui pelo solicitante, que vai registrar uma solicitação de melhoria através da minha ferramenta de ITSM e vai preencher um formulário de solicitação. Mas Lucas, o que tem neste formulário? Né? Então esse formulário aqui, pessoal, ele tem o seguinte. Esse é o formulário. Então neste formulário aqui, o que a gente solicita para o nosso cliente interno? Então, o nome, o telefone, o e-mail, a descrição da solicitação, que é o OK, né? O que é o OK? Eu vou descrever de forma bem breve quais são os requisitos ou as características do produto que eu preciso que seja entregue. A justificativa, né? Então o porquê. Por que é importante? Qual que é a situação atual? Quais são os principais entraves ou limitações que eu tenho hoje? Como que eu resolvo atualmente esse processo?
Aí nós precisamos entender, o projeto ele vai reduzir custos? Se sim, qual que é a expectativa de ganho? E se o projeto for aumentar a receita, qual que é a expectativa de valor? Temos também outras perguntas, como por exemplo, é uma exigência legal? Se sim, qual que é a data prevista para essa demanda entrar em vigor? É uma definição da diretoria? Se sim, qual que é a data pretendida pela diretoria para entrar em produção? E quem que é a pessoa de negócio responsável por mais informações? Então isso aqui, pessoal, é o nosso formulário de solicitação de melhoria. Então eu preenchi esse formulário, registrei o ticket, a minha área de N1 vai classificar e vai mandar para a governança, que vai analisar as solicitações, vai verificar se as informações estão completas, se não tiver, vai mandar de volta para o solicitante preencher. Caso esteja, nós vamos alinhar a prioridade com as áreas e nós vamos adicionar a solicitação na fila. Se for necessário mais informações técnicas, eu vou mandar para o meu solicitante, que vai preencher o questionário, e depois eu vou definir qual que é o SLA de atendimento. Vou planejar a melhoria, vou realizar o desenvolvimento, depois eu vou liberar para os testes em ambiente de QAS, de qualidade, e vou verificar, os resultados são satisfatórios? Se sim, eu vou implementar em produção. Se não, eu vou voltar para o desenvolvimento. E se for insatisfatório, eu implemento em produção e encerro o fluxo do processo. Então esse aqui é um processo de gestão de melhoria, tá? Processo de gestão de melhoria. Aí nós temos aqui o processo de manutenção, tá? O processo de manutenção, como que ele funciona na prática então? Primeiro, o solicitante vai registrar uma requisição, o Service Desk vai analisar as informações que foram enviadas, vai verificar se é suficiente essas informações, se não ele vai esclarecer com o solicitante e vai verificar se trata de um incidente. Se se tratar de um incidente, ele vai seguir um outro processo. Agora, se as informações são suficientes e não é um incidente, eu vou fazer o que então? Eu vou classificar como requisição, eu vou categorizar a requisição, priorizar e verificar. Precisa de autorização para essa demanda? Se sim, eu vou identificar a equipe de atendimento, né, e vou executar. E se eu precisar de aprovação, eu vou encaminhar para o responsável, que vai autorizar ou não. E depois que eu executar, eu tenho o SLA de atendimento, eu vou pedir para o usuário, foi atendido a requisição? Caso não, eu reabro ela. Caso sim, encerra essa requisição e nós fechamos o nosso ciclo, então, do processo de gestão de manutenção. E aí, por fim, eu tenho minha gestão de projetos, né? A gestão de projetos, como que ela funciona, então, né? O solicitante ele vai levantar as informações da demanda, ele vai alinhar a demanda com o gestor da área de negócio, ele vai preencher o formulário de solicitação de estudo de projeto, vai registrar na ferramenta de ITSM, o Service Desk vai fazer uma análise, verificar se precisa de mais informações, caso não, ele vai categorizar. Depois, categorizando, nós vamos mandar para a equipe de escritório do projeto, que vai fazer a análise de viabilidade do projeto, desenvolver o termo de abertura e vai mandar para aprovação, que é o comitê gestor. O comitê gestor aprovando, nós vamos formalizar a abertura do termo do projeto, solicitar e coletar as assinaturas, executar as tarefas conforme o cronograma, que é a minha equipe técnica que vai fazer. Eu vou gerenciar, eu como responsável aqui, né, como escritório de projetos, eu vou gerenciar as tarefas, enviar os status reports semanal, elaborar o termo de encerramento de projeto e vou, depois que eu elaborar o termo, enviar para aprovação, que também geralmente é aprovado pelo cliente, pelo fornecedor, pelo parceiro, né? Se for aprovado, eu coleto as assinaturas e eu formalizo o termo de encerramento de projeto, as lições aprendidas com as partes interessadas. Caso não for aprovado, eu vou resolver as pendências e depois sim eu vou submeter a uma aprovação de assinaturas deste projeto. Então esse aqui, pessoal, ele é o fluxo de melhores práticas de gestão de projetos de TI como um todo, né? Então vocês podem ver que aqui nós estamos utilizando, né, as melhores práticas com base no ITIL, né? Então um processo muito bem elaborado.
Óbvio que, né, aqui, Lucas, eu não tenho escritório de projetos, o que eu posso utilizar aqui como escritório de projetos? Você pode utilizar a tua área de governança. Ou, se tu tiver alguém que você confie que possa puxar à frente nessa parte de governança, principalmente, ou de gestão de projetos, eu indicaria essa pessoa para que essa pessoa ela possa puxar essa frente junto contigo. E aí, pessoal, para a gente fechar essa nossa sessão de hoje, então, a gestão de portfólio, ela não é apenas sobre gerenciar projetos, mas sobre gerenciar o futuro da empresa, garantindo que cada vez mais o investimento em TI seja um passo calculado em direção ao sucesso estratégico. Então, nós podemos levar como, principalmente, aprendizado aqui, que a gestão de portfólio, se ela não for muito bem governada, nós não conseguimos alinhar as nossas expectativas com as entregas para as áreas de negócio. Ou seja, cada vez mais eu estarei mais distante com as áreas de negócio e não conseguirei entregar o valor esperado para essas áreas. Eu sempre costumo dizer que é muito importante se você, por exemplo, não almoça ou não toma um café com alguém de uma área de negócio, você está cada vez mais distante do negócio, do valor da sua empresa. Então, se você é da área de cibersegurança, se você é da área da governança, gestão de projetos, comece a fazer isso. Toda semana, tire para tomar um café com alguém de uma área de negócio, falar com essas pessoas, trocar um network, informações valiosas, almoce com essa pessoa, até mesmo para você sentir as dificuldades, as dores dessas pessoas das áreas de negócio e que você consiga posteriormente cada vez mais melhorar a sua gestão de portfólio de TI e entregar valor ao negócio da sua empresa. E para fechar, pessoal, eu queria convidar a todos vocês a participar da nossa Black Friday, que vai ser lançada no próximo dia 5/10. Então essa Black Friday é uma Black Friday exclusiva para quem está aqui conosco nessa sessão, onde você pode ler esse QR Code. Nós temos um grupo VIP. Neste grupo aqui, nós estaremos compartilhando todas as promoções da nossa Black Friday. É um combo exclusivo, um combo chamado Governança e Segurança. 8 cursos com mais de 80 horas ao todo e 3 e-books completos, com acesso vitalício a todos os cursos e e-books. Então não perde essa oportunidade, faça agora mesmo a leitura deste QR Code, ingresse no nosso grupo VIP e tenha acesso a todas as nossas promoções da nossa Black Friday.